Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje a gente vai aprender sobre ciclo de Krebs de maneira bem resumida, de maneira bem clara e fácil de entender, tudo bem? Então bora lá. Então vamos lá, galera, entender agora sobre ciclo de Krebs de maneira fácil e resumida. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar nas minhas aulas é aonde é que acontece, qual é o lugar que a gente está acontecendo essas reações e tal. No caso do ciclo de Krebs, galera, ele acontece na matriz mitocondrial das minhas células, tudo bem? E qual é a importância do ciclo de Krebs? Ele vai fornecer coenzimas reduzidas que depois vão cair na cadeia respiratória e vão oxidar as substâncias da cadeia respiratória, e aí vão liberando H+ nos espaços intermembranas. Enfim, ele vai fornecer essas coenzimas reduzidas para irem lá na cadeia respiratória. Se vocês querem entender sobre cadeia respiratória, tem um vídeo aqui no canal explicando a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, beleza? Mas eu aconselho vocês verem primeiro glicólise, ciclo de Krebs e depois cadeia respiratória. E o ciclo de Krebs ele também fornece energia para o meu corpo, beleza? Para o funcionamento das minhas células e tecidos. Tudo bem? A primeira coisa que acontece, lembra que no vídeo da glicólise a gente forma duas moléculas de piruvato. E eu falei que esse piruvato ele vai acabar se transformando em acetil-CoA, beleza? Qual é a enzima que vai fazer isso? Nós temos um complexo que se chama complexo de piruvato desidrogenase. Esse complexo de piruvato desidrogenase vai transformar o piruvato em uma molécula de acetil-CoA, tudo bem? E no meio dessa reação, nós temos a liberação de um CO2. Então, nós temos uma molécula de piruvato, e o piruvato, por meio do complexo de piruvato desidrogenase, vai se transformar em uma molécula de acetil-CoA e o restante vai ser liberado em forma de CO2, beleza? Show de bola. Temos acetil-CoA. Show. A primeira reação do ciclo de Krebs, a gente vai ter o acetil-CoA, que tem 2 carbonos na sua composição, ele vai se juntar com oxalacetato, que apresenta 4 carbonos. Se eu somei 2 carbonos do acetil-CoA com 4 do oxalacetato, eu formo uma substância com 6 carbonos. E essa substância a gente chama de citrato, beleza? Então, na primeira reação, acetil-CoA com oxalacetato e transformei uma molécula de citrato com 6 carbonos. Qual é a enzima que faz isso, Vitor? É a enzima citrato sintase. Sintase vem de produzir. Então, a enzima citrato sintase, ela produz citrato, beleza? E acaba que nessa reação a gente acaba liberando a coenzima A do acetil-CoA. Tanto que vocês podem observar que a molécula de citrato ela não é citrato coenzima A, beleza? Porque essa CoA ela foi embora, ela foi liberada na primeira reação. Vamos para a segunda reação. Na segunda reação, nós temos o citrato e ele vai se transformar em isocitrato. Qual é a enzima que faz isso? É a enzima aconitase, beleza? É a segunda reação do ciclo de Krebs. Lembrando que o ciclo de Krebs são de 8 reações, beleza? Que vai acontecer justamente na matriz mitocondrial. A terceira reação, esse isocitrato, ele vai se transformar em alfa-cetoglutarato. Qual é a enzima que vai fazer isso, Vitor? É a isocitrato desidrogenase. E na terceira reação, a gente vai ter a liberação de uma molécula de CO2 e uma de NADH. Tudo bem? Quarta reação. Nossa, Vitor, tá tacando reação. Gente, infelizmente existem coisas na bioquímica que a gente precisa ficar decorando. E uma coisa dela é o ciclo de Krebs. É importante ficar gravando as enzimas, é importante a gente ficar gravando as substâncias, mas eu vou meio que tentar dar uma facilitada para ver o que realmente mais vem caindo em provas. Vou falar isso mais
daqui a pouco para vocês. Mas vamos focar na quarta reação. Na quarta reação, a gente vai ter essa molécula de alfa-cetoglutarato e ela vai se transformar em uma molécula de succinil-CoA. Qual é a enzima que faz isso? É alfa-cetoglutarato desidrogenase. E na quarta reação, a gente também vai liberar uma molécula de CO2 e uma de NADH. E percebe-se que na quarta reação a coenzima A ela volta. Então a gente acaba ganhando a quarta reação uma coenzima A e aí fica succinil-CoA, beleza? Tem uma coisa, o arsênio, ele também tem a capacidade de parar com a quarta reação, beleza? Se eu paro com a quarta reação e isso aqui não acontece, acaba o quê? Eu vou ter um acúmulo de alfa-cetoglutarato. E eu não vou formar energia. Lembra que o arsênio, ele também impede a quebra da glicose, ele também vai estar aqui impedindo o ciclo de Krebs, beleza? Então a formação de energia para os meus tecidos e células acaba sendo reduzida. Tudo bem? Vamos para a quinta reação então. O succinil-CoA, ele vai se transformar em succinato. Olha que ele está perdendo a coenzima A, então ele perde a CoA. E nessa reação, na quinta reação, a gente ganha uma molécula de GTP. E GTP é como se fosse a mesma coisa que ATP. É o mesmo valor energético. Então, assim, isso vai depender de professor para professor, depende da literatura. Pode ser GTP ou ATP, mas o valor energético é bem parecido, então a gente chama de GTP, alguns chamam de ATP, tudo bem? E a enzima que faz isso é a enzima succinato tiocinase, tudo bem? Sexta reação, succinato vai se transformar em fumarato. Qual é a enzima que vai fazer essa reação, Vitor? É o succinato desidrogenase, beleza? E na sexta reação, eu vou liberar um FADH2. Galera, sempre que eu falo que libera ou perde, e eu falo a reação, é importante vocês anotarem isso aí, porque é o que é normalmente é cobrado, tudo bem? Às vezes pode falar, o que que é liberado na sexta reação? Você tem que escrever lá, uma molécula de FADH2, beleza? Na sétima reação, a gente vai ter o fumarato e nós vamos adicionar uma molécula de H2O, uma molécula de água, e ele vai se transformar em malato, beleza? Então a sétima reação é uma reação de tô hidratando o fumarato, beleza? Ele é hidratado e qual que é a enzima que vai fazer o intermédio dessa reação, que vai unir o fumarato e a água e transformar ela em malato? Vai ser a enzima fumarase, beleza? E na oitava e última reação, nós temos o malato e ele volta a se transformar em oxalacetato. Qual é a enzima que faz isso? É o malato desidrogenase. E na oitava reação, eu também libero um NADH. Olha que interessante. Lembra o conceito de enzima alostérica? No caso aqui, o oxalacetato ele não é uma enzima alostérica, mas ele se comporta como enzima alostérica, porque ele está presente na minha primeira reação, ele está presente aqui na minha primeira reação e ele está presente na minha última reação em forma de oxalacetato. Então ele se comporta meio como se fosse uma enzima alostérica, beleza? Aqui está o desenho do ciclo de Krebs, as 8 reações. E é importante a gente entender quais reações liberam o quê? Vitor, então vamos recapitular. É importante saber que na primeira reação libera coenzima A e uma molécula de H+? Sim. A segunda reação é uma reação ali, é importante para acontecer o ciclo de Krebs, mas assim, se for para a gente priorizar, eu priorizaria a primeira, a terceira reação, que ela libera uma molécula de CO2 e uma de NADH. A quarta reação, que também libera a mesma coisa, uma de CO2 e uma de NADH.
A quinta que libera uma de GTP, que tem o mesmo valor energético que o ATP. Então você saber o que libera em cada reação é importante, porque às vezes pode ter uma questão de prova que o professor pergunte: "O que que é liberado até a quinta reação?". Então, até a quinta reação, eu libero o quê? Uma molécula de GTP, eu libero 2 moléculas de NADH, eu libero 2 moléculas de CO2, eu libero até uma coenzima A, um H+, beleza? De quesito energético, que vai fornecer energia para você. O que que você libera até a quinta reação? Eu libero 2 moléculas de NADH e uma de GTP. Lembrando que esse NADH e esse FADH2 que estão presentes aqui no ciclo de Krebs, eles depois chegam na cadeia respiratória pelo complexo 1 e pelo complexo 2, trazendo os elétrons para oxidar os componentes da cadeia respiratória. Então eles são importantes também para fornecer energia para o meu corpo, beleza? Porque eles depois vão lá para a cadeia respiratória. Então é importante a gente entender isso, beleza? Saber o que cada reação libera, tá? Então vamos lá. Eu falei que beleza, um piruvato, pelo complexo, né, ele vai se transformar em uma molécula de acetil-CoA. E uma molécula de acetil-CoA, ele dá uma volta no ciclo de Krebs. Então, uma acetil-CoA, uma volta no ciclo de Krebs. E essa uma volta libera o que para mim, Vitor? Libera 3 moléculas de NADH, uma GTP, uma de FADH2 e 2 de CO2. Isso é uma volta de acetil-CoA, beleza? Que é formado por meio de um piruvato, beleza? Então olha a pergunta: quantos ATPs um piruvato dá no ciclo de Krebs? Então olha aqui que eu vou falar. Nós temos um piruvato. Esse um piruvato vai se transformar em um o quê? Um acetil-CoA. E esse um acetil-CoA vai dar uma volta no ciclo de Krebs. E uma volta no ciclo de Krebs era isso que eu falei para vocês: 3 moléculas de NADH, uma de ATP, uma de FADH2 e 2 de CO2, beleza? Ou seja, uma volta no ciclo de Krebs fornece quantos de ATP para mim? 1 GTP é igual a 1 ATP. 1 FADH2 é 1,5, então eu tenho 2,5 agora. 2,5 ATPs, tomando 1 GTP mais 1 FADH2. E cada NADH é 2,3. Se eu tenho 3, eu tenho 7,5, porque 2,5 vezes 3 eu tenho 7,5. Então eu somo. No caso, cada volta no ciclo de Krebs me fornece 10 de ATP, beleza? É só vocês somarem esses 3 componentes aqui, ó. Bem? Beleza. E uma glicose, Vitor? E uma glicose? Quantos ATPs no ciclo de Krebs uma glicose fornece? Olha que interessante. Nós temos a glicose. A glicose, para quem também quer se aprofundar na quebra da glicose, tem um vídeo, é importante para vocês entenderem isso aqui também. Ela é quebrada pela glicólise, né? E aí, lembra que no final da glicólise eu formo 2 moléculas de piruvato. Então eu vou ter um piruvato aqui e um piruvato aqui, beleza? Por causa lá da quinta reação, que depois começa a duplicar. Vão lá no vídeo para vocês entenderem. Então, a quebra da glicose forma 2 piruvatos. 2. Cada piruvato vai formar o quê? Uma molécula de acetil-CoA. Então, cada vai formar uma molécula de acetil-CoA. E cada acetil-CoA vai dar uma volta no ciclo de Krebs. Totalizando o quê?
O que significa isso? Significa que uma glicose, a quebra dessa glicose no final, ela vai o quê? Dar 2 voltas no ciclo de Krebs. Se uma volta no ciclo de Krebs me dá 10 ATPs, 2 voltas vão me dar 20. Tudo que eu acabo liberando no ciclo de Krebs é duplicado. Presta atenção aqui que está tudo duplicado. 4 CO2, 6 NADH, 2 GTPs, 2 FADH2. Isso é a quantidade de coisa que libera uma glicose no ciclo de Krebs, justamente por esse processo todo que eu acabei de explicar. Tudo bem? Aqui é só um desenho ilustrativo para vocês mostrar que a glicose ela acaba duplicando aqui graças à quinta reação, e aí eu vou ter 2 moléculas de piruvato. Show de bola? Se vocês querem entender melhor isso, repito, glicólise. Clica aí no vídeo no canal, que é importantíssimo para vocês começarem a entender passo a passo, beleza? Primeiro glicólise, Krebs, depois cadeia respiratória. Existem algumas vitaminas que são responsáveis por restaurar o NAD e o FAD, beleza? Faltou um F aqui, mas aqui é FAD, beleza? A riboflavina restaura o FAD e a niacina restaura o NAD, beleza? É fácil gravar, só lembra de flavina, FAD e niacina, NAD, beleza? E existem alguns lugares que regulam o ciclo de Krebs, algumas coisas, lugares não, algumas coisas como percebe-se que no ciclo de Krebs eu libero NADH e FADH2. Se o meu corpo tem muito NADH e muito FADH2, o ciclo de Krebs está acontecendo de forma devagar. Não faz sentido o meu corpo ter muito NADH e muito FADH2 e o meu ciclo de Krebs, que produz essas duas substâncias, está em alta velocidade, porque ele está produzindo uma coisa que já tem bastante. Então, o excesso de FADH2 e o excesso de NADH acaba reduzindo a velocidade do ciclo de Krebs. E se eu tiver pouco NADH e pouco FADH2, acaba aumentando a velocidade do ciclo de Krebs, beleza? E a mesma coisa com a insulina. Quando eu tenho grande quantidade de insulina no meu corpo, significa que eu tenho muita glicose no meu corpo. Se eu tenho muita glicose no meu corpo, significa que eu tenho muita energia. Eu preciso armazenar essa energia, beleza? Eu não quebro essa energia, eu armazeno o excesso de glicose. E aí, se eu tenho muita energia, eu não preciso formar mais energia. Então, o ciclo de Krebs acaba acontecendo de maneira mais devagar. Acabei pausando o vídeo aqui, galera, para adicionar mais uma informação aqui, que acabou faltando no slide. Eu falei da regulação. Só que quais são as enzimas do ciclo de Krebs que acabam ajustando essa regulação, ou aumentando a velocidade do ciclo de Krebs, ou diminuindo a velocidade do ciclo de Krebs? São essas 3 enzimas, beleza? A citrato sintase, isocitrato desidrogenase e a alfa-cetarato desidrogenase são as 3 enzimas marca-passo do ciclo de Krebs, que acabam regulando a velocidade dele. Show de bola? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado sobre o ciclo de Krebs. Expliquei de maneira bem resumida, bem fácil de entender. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve aí nos comentários algum feedback, se gostou da aula, se não gostou, uma crítica construtiva para a gente sempre ir melhorando cada vez mais a qualidade das nossas aulas, tudo bem? Bom estudos para você, fica com Deus, abraço.